Aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do Eric Johnson, né? O mago aí dos timbres, né? Algumas ideias aí do Eric Johnson. Como eu sempre falo aqui, né? Esse vídeo não pretende esgotar, né? Todo o equipamento, todas as ideias do Eric Johnson, porque nem dá, né? Então é uma pincelada básica aí, só para a gente entender como ele pensa, né? E a gente entendendo o pensamento, algumas ideias dele, quem sabe pode tirar alguma coisa para ajudar na busca do seu timbre, né? Então, sempre lembrando aí, se você gostou do vídeo aí, lembra de dar o like pra gente aí. Se interessar, se o conteúdo do canal interessar para você, né? Se já você assistiu um, dois, três vídeos desse canal, considere aí a possibilidade de assinar o canal pra gente, que ajuda, né? E dá um joinha para esse vídeo chegar para mais pessoas, beleza? Muito bem, então o Eric Johnson, né? Ele é conhecido aí como um cara que tem os timbres mais bacanas aí. Quer dizer, isso é uma coisa subjetiva, né? Uns podem achar que sim, outros podem achar que não. Mas na verdade que ele como músico, compositor, ele é pianista também, como músico de estúdio, ele é conhecido por ter uma sonoridade limpa, né? A execução dele é limpa, então ela não é uma execução borrada. São notas precisas, acordes precisos, bem executados, afinados e limpos, né? Então daí que é o sucesso dele aí também como músico de estúdio, né? E a gente conhece o Eric Johnson. É lógico que ele toca com vários instrumentos, mas o que mais caracteriza o Eric Johnson creio eu, são as Fenders, né, dos anos 50. Então ele sempre utiliza Fender, Stratocaster Fender dos anos 50 e às vezes a gente vê ele também com uma 335 semiacústica Gibson, né? E nas Fender Stratocaster ele sempre põe um DiMarzio HS2 na ponte, que eu sou muito fã do DiMarzio, não tem nada deles infelizmente, ainda não tenho nada, mas sou muito fã dos captadores DiMarzio, já tive e tal, e depois não fui atrás mais, mas sou muito fã das coisas de Mars. E ele põe um HS2 na ponte da guitarra, porque não tem chiado e tal. E eu acho que ele tá certo, porque os de Mars são bem bacanas. Que é aquele virtual vintage, né? Então são captadores que ainda preservam o timbre assim do single coil, mas não tem chiado. E muito bem. E ele no começo, para tocar com as guitarras dele, sempre dos anos 50, 55, 56, até 60 talvez. O modelo dele acho que é uma reedição de uma 55, 54, alguma coisa assim. O que ele fazia? Como ele queria uma escala mais plana, então ele comia os trastes da guitarra, o centro, né? Ou mais o traste nas cordas centrais da guitarra, eu diria assim na terceira e quarta corda, ele comia mais os trastes ali porque a escala continuava com o mesmo raio, mas os trastes acabavam ficando com uma escala mais plana, né? Então as extremidades dos trastes eram mais altas e o centro era um pouquinho mais rebaixado. Isso faz com que o raio dos trastes acaba ficando um pouco mais plano do que a da própria escala, né? Se eu faria isso no meu instrumento? Negativo, né? Hoje com tanto instrumento que tem no mercado, é só você ir lá e comprar um instrumento com o raio de escala que você quer para você, né? Talvez ele fizesse isso naquela época porque não, ele tem uma solução que ele tentou dar caseira mesmo para não ter que mexer no braço ou na régua da escala, né? Então ele é conhecido por esses instrumentos. Daí são cabos, né? Ele é conhecido também por usar os fuzz, né? Com muita propriedade, Dallas Arbiter, né? E tem uma coisa interessante do fuzz que ele usa, porque todo mundo sabe que a tampa de baixo do fuzz é presa por um parafuso, né? E ele achou que aquele parafuso estava atrapalhando o timbre dele, então ele foi lá, tirou o parafuso e prende a tampa do fuso dele com um elástico. Então na cabeça dele, aquele parafuso estava dando uma alteração no timbre. Você vê como é que é o ouvido do sujeito, né? Um ouvido de morcego, né? Então estava dando uma alteração no timbre, né?
Ele tirou o parafuso e passou a prender aquela tampa com elástico. Muito bem. Ele usa também como overdrive o BK Butler Tube Drive, né? Também um timbre característico dele. Ele usa também, usou muito tempo, não sei se ainda usa, o Chorus Flange da TC Electronic, um pedal preto assim, muito bom, Chorus Flange TC Electronic. Para delays ele usa acho que o DD2 da Boss, né? Quando para alguma coisa rápida, mas ele usa também os Ecoplex, os antigos delay de fita, né? Complexos de mexer com fitas e tal, que são os delays vintage. Outra curiosidade dele é que ele usa amplificadores Fender para sons limpos e amplificadores Marshall para sons distorcidos. Então ele faz isso através de um AB Box. Então quando ele vai tocar um som limpo, ele pisa no AB Box e o som vai para os Fender. E quando ele vai fazer sons distorcidos ou confusos, alguma coisa, ele pisa no AB Box e o som dele vai para os Marshall. Então ele sempre deve ter lá um furgão, uma caminhonete e umas 2 pessoas para carregar isso aí para ele, levando esse monte de Fender, esse monte de Marshall para todo lugar que ele vai. Você pode reparar também que no show dele tem sempre um cabo bastante enrolado, e antes que é o cabo que vai para os amplos, né? Eu não sei porque ele faz isso, mas sempre tem uma quantia grande de cabo enrolado ali. Com certeza aquilo deve, na cabeça dele, deve fazer alguma alteração significativa no timbre. Sempre tem esse monte de cabo enrolado ali, que eu acho que é o cabo da guitarra dele, que deve ser um cabo mais comprido ali e tal. E ele também tem uma característica interessante, que os plugs que vão para os Fender são cromados ou niquelados, e os plugs que vão para o Marshall são dourados. Então ele usa plugs cromados ou niquelados para sons, acho que cromados, né, para sons limpos, e plugs dourados, e acho que com feitos de latão ou de cobre, né, e dourados para sons distorcidos. Então, ele também tem uma curiosidade dele, que uma época ele usou um Dumble Overdrive também. Então ele usava Fender, Dumble Overdrive e Marshall. Aí o Dumble Overdrive dele quebrou, ele trocou uma peça, o componente que estava quebrado ele trocou, e ele percebeu, né, só ele deve ter percebido isso, que o Dumble Overdrive dele não tinha mais o mesmo timbre de antes, e ele acabou vendendo o Dumble Overdrive dele. Diz a lenda que vendeu para o Santana, né? Não sei se é verdade, mas a partir do momento que esse amplificador dele quebrou, foi consertado, foi trocado o componente, mas ele entendeu que o som não ficou mais igual, não ficou mais como era, e ele aboliu o uso do Dumble e continuou tocando com Fenders e Marshall. Se eu não me engano, são Fenders, acho que é Twin ou Vibroverb, não me lembro, mas não deixa de ser mais ou menos semelhante, só muda a potência, né? E Marshallplex, né? Então essa aí é uma rápida pincelada aí nas ideias de som do seu Eric Johnson, né? O mago aí dos timbres e tal. Essa teoria complexa dele aí de usar. Ele também tem um negócio com pilhas e baterias, né? Então ele usa alcalinas para um timbre de uma forma e as comuns para outra e tal. Quer dizer que o negócio, você vê que é um negócio, no meu humilde ponto de vista, que quase beira a paranoia aí, né? Uma coisa. Mas enfim, já que ele é o cara que se tornou famoso por essas execuções limpas, essa complexidade sonora dele trouxe um pouco dessa fama para ele, a gente, no mínimo, pode até não concordar, mas tem que respeitar, porque afinal de contas ele se tornou quem se tornou por causa disso aí. Beleza? Então essa foi uma rápida pincelada aí nas ideias do Eric Johnson, pianista, guitarrista, compositor, músico de estúdio, né, conhecido pela excelência aí da sua execução limpa,
né? Uma execução limpa de acordes e solos limpos, sem borrões, né? Perfeitos, e pela sua forma diferente de abordar as escalas, dando saltos, né? Ele não fica muito atrás de desenho de escala, então ele dá uns saltos assim de oitava, umas coisas assim diferentes, uma forma de fazer umas harmonias diferentes que acabou deixando ele conhecido e famoso por causa disso aí. Beleza? Então um forte abraço aí, quem gostou dá um joinha, considere assinar o canal. Valeu, até mais!